Da República do Peru. Olá, meus amigos do Centro de Investigação Filosófica e Penal do Peru. Tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Bispo Razaboni Júnior. Sou advogado e consultor jurídico na área de Direito Penal na cidade de Assis. Sou mestrando em Teoria Geral do Direito e do Estado pelo Centro Universitário Eurípides Soares da Rocha, em Marília, interior do estado de São Paulo, no Brasil. Hoje irei falar um pouco para vocês sobre direito penal mínimo. Para começar minha exposição breve sobre direito penal mínimo, alguns apontamentos para entendermos melhor essa teoria, eu vou começar com o direito penal máximo. Depois passarei para o sistema abolicionista penal, para depois chegarmos a essa teoria mediana, que é o direito penal mínimo, ou como o doutrinador Rogério Greco, doutrinador brasileiro, prefere dizer direito penal do equilíbrio, certo? Todos sabemos que o direito penal é um dos ramos mais importantes do direito, se não o mais importante. Isto porque, atrás do direito constitucional, lidar com o direito à liberdade. Ele pode restringir a liberdade de pessoas. Por isso, o Estado deve dar maior atenção para ele e por isso digo que ele é um dos, se não o mais importante, atrás do direito constitucional, que pode não ser considerado um ramo, mas uma espinha dorsal, uma coluna vertebral de todo o ordenamento jurídico. Com o crescimento da mídia, a população veio a se tornar mais punitivista, e o Estado também, deixando de ser um Estado social e passando a ser um Estado mais penal. A mídia influenciou muito teorias gerais, como teorias do direito penal máximo. Com isto, nasce, a partir dos anos de 1980, principalmente, muitas teorias máximas do direito penal. Uma delas é o movimento Lei e Ordem, ou Law and Order. Nasce em 1980. Tem, a partir deste movimento, o intuito de trazer à população um sentimento menos angustioso, tratando o direito penal como a possível resolução ou a área do direito que poderá resolver as angústias do povo, certo? Esse direito penal máximo, o movimento Lei e Ordem, eles têm três intuitos. Seria o recrudescimento das penas, a criação de novos tipos penais e o afastamento de garantias processuais, por isso se mostrando como um direito penal máximo. Seguido desse direito penal máximo, deste movimento Lei e Ordem, nasce a teoria das janelas quebradas, ou Fixing Broken Windows. Ela ensejou a política de tolerância zero do governo nova-iorquino do prefeito Rudolph. Em 1982, dois especialistas, um cientista político chamado James e psicólogo criminologista chamado George Kelling, publicaram uma revista que o direito penal às vezes teria um nexo ou melhor, a criminalidade teria um nexo de causalidade com a desordem. Esse nexo de causalidade seria basicamente mediante uma pesquisa deles, os quais eles constataram que, por exemplo, uma fábrica a qual teria uma janela quebrada, as demais seriam quebradas. Este seria o nexo de causalidade entre a criminalidade e a desordem. Todos iriam olhar e falar: olha, a janela está quebrada, então está abandonada, então vamos quebrar o resto. Aqui está a desordem. Ou seja, se não consertasse essa janela, muito provavelmente as outras seriam quebradas. Aqui, como analogia, trazemos para o crime, principalmente os de pequeno potencial ofensivo. Se várias pessoas praticam um crime e não são punidas, por que outras pessoas não irão praticar? Esta é a principal ideia da teoria das janelas quebradas. Janelas quebradas por conta das janelas das fábricas ou dos carros. Também temos nesta área do direito penal máximo a teoria Three Strikes and You Are Out, originária do beisebol, 3 strikes e você está fora. Ela nasce principalmente na Califórnia a partir de 1990. Hoje em dia é adotado por muitos estados americanos e é basicamente a ideia de que após três crimes, dependendo o último da sua gravidade, esse infrator poderá ser preso de 25 anos a pena perpétua. Isto porque, se ele praticou já 3 crimes,
quer dizer que ele não está querendo viver em um estado social. Podemos também falar como direito penal máximo, direito penal do inimigo. Nasce da ideia de Günther Jacobs, em meados de 1985, e ganha muita força após 7 de setembro de 2001, o atentado às Torres Gêmeas de Nova York. Ele, discípulo de Hans Kelsen, o direito penal do inimigo é considerada a terceira velocidade do direito penal. A primeira velocidade seria o direito penal clássico. Esta cognominação, primeiramente, é muito bom esclarecer, que é ofertada por Jesus Maria Silva Sanches, um doutrinador penal espanhol. A primeira velocidade seria a mais devagar, como dizem, a mais despacito, no meu querido Peru. Essa primeira velocidade seria o direito penal clássico, isto porque ao final nós teríamos a aplicação de penas privativas de liberdade e por isso devemos garantir ao indivíduo, ao delinquente, todas as suas garantias penais. Por isso, primeira velocidade ou a mais devagar. Todas as garantias, porque ao final terá uma pena privativa de liberdade. Na segunda velocidade, esta é uma velocidade mais rápida do direito penal. Mais rápida para punir ou não punir. Por quê? Porque ao final não teremos uma pena privativa de liberdade, e sim provavelmente uma restritiva de direitos ou uma outra pena que não é privativa de liberdade. Por isso, por conta da não necessidade de pena privativa de liberdade ao final, há algumas garantias que são suprimidas, porque não são interessantes aplicá-las, já que ao final não terá uma pena privativa de liberdade. Na terceira velocidade do direito penal, muitos doutrinadores colocam o direito penal do inimigo, um dos mais rápidos a serem aplicados. Aqui estaríamos suprimindo ou extinguindo ou relativizando algumas garantias penais e ao final teríamos penas privativas de liberdades ou outras penas. É uma teoria pautada no direito penal do autor e não no direito penal do fato. Isto porque leva em consideração o autor do crime, o delinquente, e não o fato que ele praticou. Ou seja, se ele é considerado perigoso, se ele é considerado inimigo, ele deve ser tratado como inimigo e punido como inimigo, certo? Da onde Günther Jacobs surge com essas nomeações de inimigo? Ele surge de 4 grandes filósofos, sociólogos: Hobbes, Kant, Rousseau e Fichte. Hobbes e Kant, por exemplo, dizem que em caso de traição o inimigo deve ser castigado, ou quem ameaça o Estado deve ser tratado como inimigo. Rousseau e Fichte, por exemplo, dizem que o inimigo, ao infringir o contrato social, ou seja, a lei, deixa de ser membro do Estado, devendo morrer como tal, devendo ser castigado como tal, como inimigo do Estado. Não são todos os criminosos que devem ser considerados como inimigos. Günther Jacobs deixa muito claro isso, por isso ele cria 2 polos, separa em 2 classes de criminosos. Aqui podemos ter o direito penal do inimigo e aqui o direito penal do cidadão. O direito penal do cidadão são para crimes normais, de baixo potencial ofensivo, no qual os criminosos teriam conservadas as suas garantias penais e ao final, após o cumprimento de pena, seriam reintegrados à sociedade. O direito penal do inimigo já fala que podem ser suprimidas ou relativizadas algumas garantias, e ao final ele pode não ser reintegrado na sociedade, ele pode ainda continuar afastado dela por ser considerado um não membro, por ser considerado uma pessoa de impossível ressocialização ou reinserção social. Podemos falar rapidamente também sobre o direito penal de emergência, é um direito maximalista, mas que ele vira máximo durante o decorrer de sua vigência. O direito penal de emergência seria o quê? Seria uma medida urgente, são leis que estariam vigentes em casos extremamente necessários, são medidas de urgência que após essa passagem de urgências, elas seriam revogadas. O grande problema seria qual? Passado o período de urgência, o Estado pode continuar querendo vigorar essas leis, então se torna perigoso. Uma lei de medida urgente, maximalista, pode se tornar usual, certo? Alguns apontamentos breves sobre direito penal máximo.
agora podemos passar para o abolicionismo penal. A ideia principal de abolicionismo penal, ela é fundada na incapacidade de do direito penal cumprir funções atribuídas às penas, ou seja, reprovação, prevenção e a ressocialização. Os abolicionistas dizem que é impossível as penas cumprirem isso, a seu grau de reprovação, de prevenção e ressocialização. Com isso, eles fundamentam que há uma seleção de quem deve ou não ser punido. Podemos ver isto em vários casos, como casos de colarinho branco, como os casos dos políticos, tanto no Peru quanto no Brasil, e os casos normais, por exemplo, de tráfico de drogas. Há uma seleção de quem vai ser punido ou não, certo? Por exemplo, é fundamentado também na cifra negra, que são os índices que não entram para os índices, ou seja, os crimes que não entram para os índices, continuam afastados dos índices, nas estatísticas. São crimes sem persecução penal que não entram para a estatística. E a possibilidade também de resolver em outros ramos do direito alguns crimes, certo? O abolicionista diz que a prisão é irracional, não podendo ser aplicada sem ofender a dignidade. Um grande abolicionista é Thomas Malthus, professor abolicionista da Universidade de Oslo. Em seu livro sobre abolicionismo, ele acaba assegurando, ele acaba entendendo a ideia de que em alguns crimes não há como se abolir totalmente as penas. E alguns crimes devem ser colocadas pessoas em cárcere. Não há como afastar isso, não há como afastar o direito penal totalmente, não há como afastar o cárcere totalmente. Mas ele diz que deveria ser totalmente diferente. Por exemplo, deveria ter limite para celas, deveria ter limites, deveriam ser respeitadas as dignidades, a dignidade da pessoa humana. Agora podemos começar a expor sobre o direito penal mínimo, aquele, como eu disse, que está entre o direito penal máximo e as correntes abolicionistas penais. É uma teoria mediana. Rogério Greco, doutrinador brasileiro, cognomina o direito penal mínimo de direito penal do equilíbrio, exatamente por ser uma teoria mediana. Este direito, ele difere do garantismo em alguns pontos, mas converge em outros, por isso não deve ser confundido com o garantismo penal. O direito penal mínimo, ele prega a utilização do direito penal somente em última ratio, ou seja, como última medida. O porquê? Se há como resolver pelo ramo administrativo, pelo direito administrativo, se há como resolver pelo direito civil, devemos resolver por lá. Devemos resolver por outros ramos. Somente em última instância devemos aplicar o direito penal, certo? Por isso, aplicação mínima do direito penal. Há alguns princípios muito importantes para o direito penal mínimo. 4 são basilares. Dignidade da pessoa humana, o primeiro, muito importante. Segundo, intervenção mínima. Como eu já disse, somente aplicará o direito penal como última instância, última ratio. Terceiro, princípio da insignificância. Se o ato é insignificante para a punição, se o ato é insignificante para o Estado e para a sociedade, não deve ser punido. Quarto, adequação social. Se o crime já está adequado socialmente, se já há uma adequação social do ato criminoso, deve ser deixado de lado e não deve ser punido. Há outros princípios muito importantes que eu vou deixar aqui consignado, como princípio da lesividade, da proporcionalidade, limitação das penas, culpabilidade, reprovabilidade pessoal, lesividade e individualização das penas. Todos esses princípios com foco principal na dignidade, intervenção mínima, insignificância e adequação social são os basilares para o direito penal mínimo. Estes são os apontamentos que eu tenho sobre direito penal máximo, direito penal mínimo e abolicionismo penal. Agradeço imensamente a todo o povo peruano por toda a hospitalidade que me deu. Agradeço imensamente ao Centro de Investigações Filosóficas e Penais, Centro de Investigaciones Filosóficas e Penales, na pessoa do professor, doutor Christian Alexander Serna Ravines, presidente deste centro, por estar oferecendo este espaço para minha exposição. Muito obrigado a todos.
Até a próxima.